Cara, uma coisa que eu falaria pra você e qualquer outra pessoa que tá nessa situação é você começar tentando regular o seu sono, velho. É um dos aspectos mais importantes da saúde humana. Na verdade, o ritmo do seu corpo. O horário que você dorme, o horário que você acorda. O que que era pra acontecer, Monark? Era pra gente, todos nós, sentirmos sono todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Se a gente tivesse De regulado. noite, no final da noite ali, tá? Não de madrugada. Era pra isso que era pra estar acontecendo com todo mundo. Aham. E você acordando no dia seguinte, naturalmente, sem despertador, mais ou menos no mesmo horário. O nosso cérebro está programado para funcionar assim. A gente ter os horários reguladinho. O nosso corpo inteiro possui um ritmo, cara. Todas as funções do seu corpo, os hormônios, tudo, seu metabolismo, ele é extremamente impactado por isso. Pode Tá? crer. Então, um dos primeiros passos que eu recomendo que você procure regular, porque é um efeito dominó, né? Você regula isso, você começa acordando se sentindo melhor, a sua capacidade de autocontrole melhora, a sua capacidade de se perceber melhora, a sua capacidade mental, de modo geral, melhora, o seu humor melhora. E assim, o número de evidências científicas apontando para isso é enorme. E aí é um efeito positivo, porque daí você fala, porra, caralho, velho, Era minha só vida isso. transformou, E aí você consegue melhorar outras coisas. Por exemplo, a sua capacidade de implementar exercício físico na sua rotina e manter, porque não adianta só você colocar uma semana e depois abandonar. Sim, que é o A que eu ideia é faço, você às vezes. colocar e manter, né? Sim. Sua capacidade de manter depende muito do seu sono, cara. Entendi. Né? Se você ficar Então sem tô me dormir sabotando o máximo. pra caralho, assim, você foi dormir que horas hoje? 7 horas da manhã. Bicho, tá assim. Nossa senhora. Meu Deus, dá até nervoso, cara. Assim, é surreal, assim. E o simples fato de você trocar a noite pelo dia já é muito destrutivo. O Pode que crer. acontece? O nosso corpo, pensa o seguinte, Monark. Lá quando o nosso corpo se desenvolveu na evolução, lá milhares de anos atrás, quando surgiu a nossa espécie, ele se desenvolveu num ambiente onde você tinha luz num momento e em algum momento não tinha luz. O sol nasceu, luz. Acabou a luz, não tem mais luz. Imagina um caçador-coletor. O que ele vai fazer depois que o sol se pôs? Pô, jogar um videogame. Não tinha videogame, não tinha E é- nada pra ele fazer, né? Fogueira, histórias. fogueirinha, o trocar ancião uma vai contar ideia. histórias pra... Então, cara, nós somos animais diurnos. Nós somos projetados para funcionar durante o dia. Não que não seja muito ruim você estar ativo no início da noite. Mas, de um modo geral, a gente é programado para ser mais ativos durante o dia. Mas não era importante que tinha ter algum de nós acordado à noite? Não, sim, mas não durante a madrugada, né? Porque o que Porque o acontece? predador não pode vir na madrugada também? Não, depende, né? Tem predador, pô, tem Porque predadores olha só, noturnos. e olha só que curioso, se a gente for pegar os humanos, o ritmo de cada um é diferente. Inclusive, vou falar uma parada que vai te deixar mais feliz. Boa. E muitos dos que estão ouvindo. O ritmo das pessoas é diferente. Se a gente for avaliar o padrão de sono das pessoas, algumas pessoas têm uma tendência natural por dormir e acordar mais cedo. E algumas têm uma tendência natural por dormir e acordar mais tarde. Esses que dormem e acordam mais cedo, a gente chama de matutinos. Os que dormem e acordam mais tarde, a gente chama de vespertinos. Entendi. E quando eu digo que tem uma tendência natural, é determinado pela genética. Ah, interessante. Então, dependendo da sua herança genética, você vai ter a tendência de ser uma pessoa mais matutina ou mais vespertina, e tem o grupo que fica no meio termo, que são os intermediários. Se E aí, fizer- qual que é a ideia? A luz, você falando de evolução, né? Enquanto algumas pessoas acordam cedo, outras permanecem dormindo por mais um tempo. Certo? Essas que acordaram cedo vão dormir mais cedo, mas as que acordaram mais tarde vão dormir mais tarde. Então, o período de tempo no qual não tinha ninguém acordado é relativamente menor. Entendi. O que pode ter sido uma vantagem para a nossa espécie. Foi vantajoso para a nossa espécie ter pessoas que naturalmente dormem e acordam cedo e pessoas que naturalmente dormem e acordam mais tarde, porque daí o período que não tem ninguém acordado para alertar de um predador é relativamente menor ali na madrugada, né? E, cara, é fundamental que as pessoas saibam disso, porque se você não estiver respeitando o seu ritmo natural, você está indo na direção da doença, cara. Como eu descubro se eu sou vespertino, matutino? Então, essa é uma das perguntas que mais me mandam lá no Instagram. Existem testes. Alguns Esse teste testes. de genética lá, eles dizem? Tem alguns testes de genética, mas eu não sei se os laboratórios fazem isso rotineiramente para as pessoas. Não sei se eles têm já. Detectaram qual que é o gene... À luz da ciência, a gente tem lá uma série de genes que a gente conhece, uma série de variantes de certos genes que a gente sabe que estão relacionadas ao padrão de pessoas mais matutinas. Entendi.
Eu ia falar diurno, mas tá errado. Noturnos não existem, tá, Monark? Não Seres tem humanos noturnos... Não tem o Batman da galera. Não existe ser humano noturno. Ninguém enxerga no escuro, né, velho? É verdade, é verdade. Se a gente fosse noturno, a gente ia conseguir ver no escuro, né? É Não verdade, faz sentido faz sentido total. E aí, o que acontece? Vamos pensar aqui na sua rotina. Você foi dormir 7... Cara, você foi dormir 7 da manhã, Tava mano. de dia já, tava tudo claro. Cara, meu Deus. Meu Deus, assim, esse padrão de sono, Monark, te predispõe a desenvolver ansiedade, depressão, insônia, distúrbios, transtornos alimentares. Pode crer. É assim, realmente é um impacto muito grande, cara. Assim, é uma das áreas da neurociência que mais cresce atualmente. É essa que estuda a importância do nosso ritmo biológico para o funcionamento do corpo e do cérebro de um modo geral. Pode crer. E aí, como é que isso funciona? Imagina que o nosso corpo, Monark, é uma sinfonia. Tem um monte de músico. Só que para o corpo e o cérebro funcionar direito, você ficar de bom humor, ficar bem, com boa memória, se sentindo bem, com capacidade de se controlar, de não falar merda, de não fazer besteira. Isso eu preciso, hein? Só um detalhe, né? A banda tem que estar em sincronia, mano. Se o violino entrar antes da hora, vai ficar zoada a música. Tem que ser o maestro. E quem é o maestro? O maestro é uma regiãozinha que a gente tem no cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. Então a gente tem uma região no cérebro que está marcando a passagem do tempo. E dependendo do horário do dia, ele vai coordenando as atividades de várias áreas do cérebro e do corpo. Liberação de hormônio, temperatura do seu corpo, seu grau de alerta, seu grau de motivação. Enfim, uma série de processos no corpo, todos são afetados por esse ritmo que está sendo marcado pelo nosso maestro. E o maestro, por sua vez, ele precisa saber se está dia ou está de noite. Dito em linhas gerais. Ele vai marcar a passagem do tempo de acordo com o horário que o dia começou. E ele só tem como saber isso se você avisar para ele exatamente quando é que o dia começou. Então, uma das coisas que é muito recomendado que as pessoas façam para regular o ritmo delas é se expor bastante luz, especialmente de manhã, logo ao acordar. Pode crer. Porque daí você tem células ali no seu olho que detectam essa luz, avisa o maestro, que começa a marcar, o seu reloginho começa a marcar o tempo e começa a orquestrar seu corpo. Pode crer, pode crer. Eu conversei com o Wesley, ele falou isso aí, mas qual que é o horário do vespertino? Qual que é o... Então, aí o que acontece? Isso vale para todo mundo, né? Todo mundo deveria ter a atividade do corpo e do cérebro sendo coordenada por esse maestro, funcionando de acordo... Ou seja, o horário que você vai se sentir mais ativo, mais disposto, mais alerta, é em algum horário do dia em relação ao horário que o sol nasceu, tá? Agora... Como a gente vai responder o horário do dia varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas estão geneticamente programadas para ter os horários relativamente mais cedo. A pessoa naturalmente tende a acordar relativamente cedo, próximo do nascer do sol. Tipo, 6 horas da manhã. Ela acorda relativamente bem, vai ficar bem durante a manhã, mas em contrapartida, ela vai tender a sentir sono mais cedo. Faz sentido. Como o dia dela começou mais cedo, o maestro começou a tocar a música mais cedo, ela vai sentir sono mais cedo e vai dormir mais cedo. O outro extremo disso daqui são os vespertinos, que tendem a acordar mais ou menos 2 a 3 horas depois. Não é muito. Quando eu digo o vespertino, ele não acorda meio-dia. Entende? Enquanto o matutino está acordando 6 da manhã, um extremo matutino, porque a gente tem que imaginar que é um gradiente, né? As pessoas estão distribuídas ali, elas podem ser diferentes graus dentro desse leque, né? Um extremo matutino, ele vai acordar ali um pouquinho antes do nascer do sol, próximo do nascer do sol, digamos 6 da manhã. Um extremo vespertino, ele vai acordar, digamos, entre 8 e 9. Ah, entendi. Acho que acordar 9 horas da manhã pra mim não parece tão... Então assim... Posso dormir 1 hora da manhã, né? E aí você vai dormir... 8 horas. Se você acorda 8 horas, você tem que estar dormindo até no máximo 1 da manhã. Sim. Porque todo ser adulto, que somos nós, a gente precisa dormir 7 horas toda noite. Pelo menos. Entendi. 7 horas com qualidade. Entendi. Então se você acorda 8, você tem que estar dormindo no máximo 1 da manhã, já está dormindo.
Não é deitar pra dormir. É já estar capotar, dormindo. Você tem que ter ido pra cama meia-noite e tal, sacou? Ah, mas meia-noite parece ser um horário, assim, de boa. Exato. Então, assim, essa história, Monark, a grande verdade é que essa história de que você tem que acordar cedo pra ser feliz e bem-sucedido, tá errada, cara. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tô amparado por dezenas e dezenas de estudos científicos. É foda que todos os caras ricaços falam, não, acordo 4 horas da manhã. Parece que eles competem, né? Tem muitas pessoas muito bem-sucedidas que não acordam super cedo. Eu sou um dos que acordam cedo porque o meu ritmo, eu sou matutino. Pode crer. Entende? Então, assim, eu acordo, eu sou esse aí que eu falei. O sol nasce 6, eu acordo 5h30. Pode crer. Eu acordo Sempre um pouquinho foi assim, antes. sua vida inteira? Não, porque o nosso cronotipo, ele varia com a idade também. Crianças tendem a ser mais matutinas. Ah, é? Tá? Por isso que criança acorda cedo e dorme cedo, né? Acorda 5 da manhã, e aí 8 horas tá desmaiadona, até porque ela tem que dormir mais do que adulto, né? A tendência são as crianças terem um sono mais matutino, padrão de sono. Conforme a gente vai envelhecendo, indo lá pra adolescência, na adolescência inverte. A gente tende a ficar mais vespertino. Pode crer. Nossa, na minha adolescência... E aí é uma zona, né? Porque os pais acham que é preguiça, fala, porra, aí obriga a acordar cedo pra ir pra aula, é uma merda, porque... Nossa, eu odiava acordar cedo pra ir pra aula. Eu sentia que eu era um zumbi. É uma merda. Tá aí uma coisa que eu acho, uma crítica forte que eu faço ao ensino tradicional, do ensino médio, aos adolescentes, é um crime fisiológico você colocar uma aula muito cedo, porque você tá indo contra a biologia do adolescente. Caralho, pode crer. O adolescente, ele está biologicamente programado para tender a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é um processo normal que faz parte do desenvolvimento. E ele precisa dormir 8 horas, o adolescente. Não é 7, é 8, no mínimo. E aí você põe uma aula cedo, fudeu, né, bicho? Aí ficou... O que acontece hoje em dia? Chega adolescente, fica jogando até tarde, fazendo sei lá o que até tarde. Aí vai dormir de madrugada, aí tem que acordar dia seguinte para ir pra aula, dorme pouco. Sim. Chega na aula como, velho? Cagado, zoado. Sem atenção nenhuma. Cara. E o sono na adolescência, assim como em qualquer outras fases anteriores, é fundamental pro cérebro desenvolver também. Tem circuitos do cérebro que só se desenvolvem na adolescência. Inclusive esse que a gente acabou de comentar. Esse que gera motivação, dopamina, relacionado a vício, que também está envolvido com autocontrole, com disciplina, ele se desenvolve na adolescência, cara. E o sono é fundamental nesse processo. O meu não desenvolveu muito, não. Isso explica muita coisa. Entendeu, gente? É por isso que o Monark é assim. Eu não tenho disciplina, cara. Eu me odeio por isso. E é uma coisa que eu me cobro muito, assim, porque, tipo, eu sempre me achei preguiçoso. E eu sempre fui preguiçoso. Mas eu sou um preguiçoso esquisito, porque se for pra pegar a bike e andar 20 km, eu ando, tá ligado? Sim. Mas eu tenho preguiça de fazer as coisas e eu tenho dificuldade de ter disciplina com as coisas, cara. E será que foi alguma coisa que eu fiz de errado na adolescência? Cara, pode ser, cara, porque de fato tem neurônios, vias no cérebro que crescem só na adolescência. E, por acaso, é um neurônio que libera a tal dopamina e libera nessa região do cérebro que a gente tem atrás da testa, que é justamente a região envolvida com autocontrole, com disciplina, com você controlar a atenção, com você controlar seus impulsos. Isso se desenvolve muito na adolescência. Então, e o sono é fundamental nesse processo. E se eu não desenvolver, eu tô fudido? Nunca mais eu recupero? Cara, em parte sim. Assim, Caraca, em alguns aspectos... em alguns aspectos, você evitou que um processo acontecesse e ele tinha que acontecer naquele momento. Pode crer. Sacou? Tem um estudo, cara, que saiu há pouco tempo atrás, foi um dos que eu gostei mais de ler, cara. É com roedor, com camundongo. Mas ele mostrou que se você privar o adolescente, o equivalente do camundongo, de sono na adolescência, você impede que esse sistema amadureça, esse que libera dopamina, e faz com que o comportamento social dele seja diferente na fase adulta. O animal fica mais introspectivo. Pode crer. Na fase adulta, ele tem menos motivação para interagir com animais novos e tem relativamente mais motivação para interagir com quem ele conhece. Então, ele fica mais fechado Mas socialmente. Isso já não é natural? Tipo, todo mundo tem mais... Na verdade, não, cara. Assim, a nossa tendência natural é ter uma certa motivação por novidades. Um dos estímulos que mais estimula o nosso sistema, que libera dopamina e gera energia para fazer as coisas, é novidade. Coisas novas são naturalmente interessantes. Pode crer. Por isso que quando uma pessoa nova chega numa cidade pequena, fica todo mundo... Todo mundo falando. É meio que um padrão comportamental, porque a gente é meio que programado para ficar...
achar interessante, curioso, coisas novas, pessoas novas. Mas, assim, se esse sistema não amadurecer direito, esse sistema que, inclusive, modula o nosso comportamento social, a gente acaba pode ter um distúrbio social, de certa maneira, né? Você acaba... Isso depende do sono na adolescência, cara. Olha só. Caralho, que loucura essa porra.